Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o Surdo recebe informação em Libras. Em nossa página no Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade e dos bastidores do nosso programa. Acesse lá, facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Quem enfrenta a dengue precisa ter ainda mais cuidados com a alimentação. Alguns alimentos devem ser evitados. Carnes e ovos são indicados porque são ricos em proteínas e ferro. Esses nutrientes ajudam a prevenir a anemia. A lista inclui ainda frutas como a laranja, fonte de vitamina C, que ajuda na absorção do ferro. A melancia e o abacaxi também são favoráveis porque mantêm o corpo hidratado. Fernando teve dengue e adotou a dieta. Me recomendaram água de coco, bastante suco laranja para a hidratação. A hidratação é fundamental, principalmente em períodos de febre, porque a demanda da pessoa é maior, principalmente idosos e crianças. Se há alimentos favoráveis à recuperação por serem fontes de vitaminas e permitirem boa hidratação, há outros que não têm a recomendação de especialistas. Segundo a Associação Brasileira de Nutrição, pacientes com suspeita de dengue devem evitar alimentos com pimenta, também o pepino, o tomate e a batata. Eles são ricos em salicilatos, que é uma substância bem semelhante à aspirina. É claro que ele não substitui, né? Mas que eles tendem a ralear mais o sangue e favorecer quem tem dengue hemorrágica. Nós temos também aqueles alimentos que a gente chama de antitrombóticos, no caso alho, cebola, gengibre, que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. A gente faz um alerta também para as pessoas que costumam usar suplementos de ômega 3 por conta própria, que isso também pode favorecer a dengue hemorrágica em doses erradas. Tomar cuidado também com chás, principalmente cravo, canela, gengibre, que são alimentos que, além de ter uma ação termogênica, ou seja, ele aumenta a temperatura, em caso de febre não é favorável, e principalmente cravo e canela também podem favorecer hemorragia. Produtores de filmes, documentários e séries de TV podem ficar sem recursos para trabalhar. É que a Justiça autorizou as empresas de telefonia móvel a suspender a contribuição determinada por lei para o fundo que repassa verbas para a produção audiovisual no país. O governo se reuniu com empresas de telefonia para tentar um acordo. E evitar que o pagamento seja suspenso. A Condecine é a principal fonte de recursos do Fundo do Audiovisual. Ele é gerenciado pela Agência Nacional do Cinema, Ancine. O dinheiro financia a produção de filmes, documentários e séries de TV. O recolhimento é feito uma vez ao ano, no fim de março, com base na venda de linhas de telefone, e pode ser distribuído para produtoras de todo o país. A lei da TV paga de 2012 obriga as teles a pagar a Condecine, mas agora uma liminar garantiu o fim dessa cobrança. O argumento defendido perante a Justiça é que as empresas não têm participação no segmento audiovisual, não se beneficiam desse fundo e por isso não têm que pagar por ele. As teles, claro que participam do mercado audiovisual hoje. Eu não conheço uma pessoa que não assista conteúdo audiovisual por seu celular ou não tenha uma internet fixa na sua casa fornecida por uma tele que está alegando que não participa do mercado audiovisual. Sem o pagamento da Condecine, a previsão é de um desfalque de cerca de R$1 bilhão neste ano, o que representa mais de 70% dos recursos totais do Fundo do Audiovisual. Artistas fizeram uma campanha na internet com a hashtag Eu Consumo Audiovisual no Meu Celular. Eles também criaram um abaixo-assinado para reverter a decisão. O sindicato que representa as teles afirmou que o aumento de 28,5% no valor da contribuição no fim do ano passado foi a gota d'água para a ação na Justiça. Além disso, ressaltou que menos de 50% do fundo foi usado nos últimos 3 anos pelo audiovisual. A execução orçamentária do Fundo Setorial do Audiovisual no ano passado foi de 60% em números absolutos e de 76% em números relativos. É a mais alta execução orçamentária entre todos os fundos para quais as empresas de telefonia aportam.
cantor, pintor, escritor, dançarina. Olá pessoal que acompanha o Visual, muito bom dia. Que a Paralimpíada do Rio vai ser especial para os atletas brasileiros, todo mundo sabe. Mas para alguns deles, a competição vai ter um gostinho diferente. São aqueles que vão se despedir das Paralimpíadas aqui no Brasil. Quer um exemplo? O nadador Clodoaldo Silva, o tubarão das piscinas, vai se aposentar ao fim dos Jogos do Rio. Aos 37 anos, ele vai para a 5ª participação e é dono de 13 medalhas. 6 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Clodoaldo já foi considerado o melhor atleta paralímpico do país, principalmente devido ao desempenho nos Jogos de Atenas, em 2004. Outro nome que está se despedindo das competições é Rosinha Santos, do arremesso de peso e do lançamento de dardo e disco. Ela tem 44 anos e já disputou a Paralimpíada 3 vezes. Logo na primeira delas, a de Sydney, em 2000, Rosinha saiu com 2 ouros, um no arremesso de peso e um no lançamento de disco. A última Paralimpíada em casa é uma vitória para ela, que superou um câncer na garganta no ano de 2014. Boa sorte para os nossos atletas e que esse último capítulo seja de ouro para todos eles. As notícias paralímpicas de hoje ficam por aqui. A carteira de habilitação passa a ser obrigatória para quem dirige as motocicletas de 50 cilindradas, as chamadas cinquentinhas. O objetivo é diminuir o número de acidentes com motocicletas. De acordo com o último boletim estatístico do Seguro-DPVAT, apesar de apresentar apenas 27% da frota nacional, a motocicleta representa o veículo com maior número de indenizações por morte e invalidez em todo o ano de 2015. A resolução divulgada em dezembro pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece exigência de habilitação. Os proprietários devem optar pela categoria A para motos ou, no mínimo, emitir o documento específico, ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Os exames de direção vão seguir os mesmos requisitos da categoria A. As provas de legislação terão 15 questões, sendo necessários aproveitamento de 60%. Abrangendo o conteúdo de legislação, direção defensiva, convívio social, conhecimento de mecânica. A infração por conduzir o veículo sem documento é considerada gravíssima, com sujeito a multa e apreensão. Daline já se prepara para ter habilitação e aprova as novas regras. A gente vê muito acidente, até mesmo com moto, o número de acidentes é muito grande, então acho que é válido eles estarem fazendo isso. Nós temos orientado os alunos que nos procuraram para que não fizesse a ACC, né, o ciclomotor, em decorrência de a diferença ser mínima de preço. E, no entanto, quando a pessoa tira a ACC, que são as mobiletes, né, ele só pode dirigir veículos abaixo de 50 cilindradas. E olha só, o Rio de Janeiro se tornou a terceira unidade da federação, depois de São Paulo e do Distrito Federal, a obrigar as autoescolas a prestar atendimento especial para os surdos. Eles são quase 6 milhões no Brasil. Na aula de mecânica, o professor explica na língua brasileira de sinais o painel do carro. Os alunos se preparam para obter a carteira de habilitação. Bem, eu fiquei muito satisfeita quando eu soube deste curso em que o professor dá aula em Libras. Aqui, a gente nem precisa de um intérprete em sala. A nossa turma são alunos surdos, também temos alunos deficientes auditivos, que é aqueles que não conhecem a língua de sinais. Hoje, no Rio de Janeiro, há 6.608 motoristas habilitados com deficiência auditiva. Em todo o estado, há apenas 7 autoescolas preparadas para receber esses alunos, com instrutores que sabem a língua brasileira de sinais. A falta de estrutura dificulta a vida de alunos como Luan. Ele tem 21 anos e mora em outro município. Ele demora 1h30 para chegar aqui na Penha, na zona norte da cidade, para acompanhar as aulas com atendimento especializado. Para Luan, que sempre quis dirigir, vale a pena estudar longe de casa. Ele explica que as aulas em Libras são importantes. Eu fui reprovado na prova teórica 2 vezes. Eu tive dificuldade, sim. A prova é toda em português e isso dificultou as coisas para mim, que sou surdo. Estou confiante agora. Vou passar com certeza. Agora meu instrutor me ensina tudo em Libras. Luan tem aulas com Felipe.
O instrutor seguiu a carreira depois de acompanhar como intérprete a mulher, que é surda, nas aulas de autoescola. O surdo, ele tem uma percepção de tudo que acontece à sua volta, bem mais apurada do que o ouvinte. Mesmo que tenha outro surdo falando com ele em libras do lado dele, ele presta bem atenção, que tem um carro, ele olha para os espelhos, ele está sempre atento. A lei que entra em vigor obriga as autoescolas a contratarem intérpretes para ajudar pessoas com deficiência auditiva. As autoescolas têm 180 dias para se adequarem e não vão poder cobrar a mais por isso. O Sindicato das Autoescolas do Rio diz que faltou diálogo na elaboração da lei. Faço muitas leis e depois tenho dificuldade para cumpri-las, sabendo que existe um sindicato atuante que briga pelos direitos de todos os cidadãos, seja qual for. Não custava nada ter chamado para um diálogo. E, olha, vai entrar a lei, vai acontecer, e a gente já estava se preparando desde que começou lá a lei. De acordo com o coordenador de trânsito do Detran, o órgão já se prepara para atender aos candidatos. A prova teórica, ela vai contar com um vídeo com um tradutor de Libras traduzindo as perguntas para os candidatos. O Visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente, hein? E pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 97 4522 300. Bom dia. Obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia para você. Tchau.